Muito bem, meus amigos e amigas, combatentes, guerreiros alados, venho aqui trazer uma solução, espero que seja uma solução, para uma dúvida recorrente que os meus alunos têm trazido de forma constante, recorrente. Uma dúvida que não deveria existir, mas eu entendo que exista, por quê? Porque tem muito papagaio de pirata dando opinião e não faz uma análise crítica, técnica, daquilo que você vai precisar saber para a sua prova, notadamente, especificamente, para o concurso de oficial especialista da aeronáutica, tá? E qual é essa dúvida? É aquela antiga e, e recorrente, mais uma vez falando, dúvida sobre a quantidade e o tipo de punição que o capitão pode aplicar nos outros oficiais, notadamente tenentes, né? E no aspirante oficial. O oficial, em função de capitão, ele pode punir, dependendo do cargo que ele exerça. E quanto e qual tipo de punição ele pode dar? Essa dúvida é constante. É essa dúvida que eu, num vídeo rapidinho, vou tirar de você de forma, espero, definitiva, tá? Pelo menos para quem assistir esse vídeo, principalmente para quem for meu aluno, não é? Vamos lá. Vamos compartilhar nossa tela e vamos tratar dessa dúvida. A dúvida sobre o quadro de punição máximas, notadamente nessa parte que eu escondi aqui no início, né? Em que o capitão é estabelecido que o oficial, em função de capitão, possa punir em qual tipo, espécie, no caso, e quantidade de punição para um oficial e para um aspirante oficial, tá? Isso daqui é a imagem que você tem lá na minha apostila. E essa dúvida nós vamos tirar seguindo um detalhe, um caminho. Eu vou fazer uma análise progressiva de todas as informações, que são poucas e suficientes para a gente resolver rapidinho. Deixa eu me enquadrar bonitinho aqui. Pronto. Bom, eu tenho a tabela que está dentro do nosso RDAR que eu divulgo para você. RDAE, que é o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Nesse RDAE, você tem que um capitão pode dar como tabela de punições máximas, lembrando que isso daqui é o anexo 2 do RDAE, que traz a tabela de punições máximas a serem aplicadas, tá? Então, nas linhas são os punidos, nas colunas são os punidores, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho que oficial em função de capitão pode dar 4 dias de prisão a um oficial. Isso é o limite máximo em situação de transgressão grave. E tenho que ele pode dar 8 dias de prisão num aspirante oficial. Tá? Essa é a tabela que eu divulgo e que eu te ensino a seguir. E você tem uma outra tabela. Você tem uma outra tabela, e é por isso que surge a dúvida, que é a tabela prevista no site do Planalto, em que se estabelece que um capitão, como punição máxima a ser aplicada, e essas punições máximas, essa tabela do anexo 2, são as punições máximas que serão aplicáveis em caso de transgressão grave, essa informação é importante. Ele diz que um capitão pode dar 4 dias de detenção em outro oficial. Ao mesmo tempo, ele diz, né, na mesma coluna, ele diz que o capitão pode dar até 8 dias de detenção num aspirante a oficial. Então, 4 dias de detenção no oficial e 8 dias de detenção no aspirante oficial. O que vai mudar é a espécie de punição. A quantidade de dias não mudou, não foi? Muito bem. Nesse caminho, para responder essa dúvida, para evitar também, e por isso que eu estou gravando esse vídeo, que eu ficava fazendo essa explicação, essa análise constantemente. Agora tem um vídeo. Quem me perguntar agora, eu falo, vê o vídeo no meu canal do YouTube. Tá? Se você está assistindo aqui no meu canal do YouTube, se inscreva também no meu canal, porque eu, ainda mais agora, a partir de 2024, eu vou postar muitos videozinhos rápidos sobre situações inerentes a nosso concurso, tá? Então se inscreva e fica ali acompanhando para ver se eu vou botar novidade. Pretendo botar, pelo menos a cada 15 dias, botar um vídeo rapidinho
sobre alguma questão interessante do EOF, tá? Do oficial especialista no concurso. Bom, então eu vou seguir o seguinte caminho. Eu vou fazer o seguinte recorte. A primeira análise vai ser um critério direto e objetivo, o porquê que eu digo para você que você deve responder 4 dias de prisão e 8 dias de prisão, como limite máximo do capitão a punir o oficial e o aspirante oficial. Então, o primeiro critério é direto e objetivo, não é nenhuma análise subjetiva minha, é objetivo. Somente ele já te basta para concordar comigo, tá? E por que você deve marcar aquele quadro que eu divulgo como alternativa correta. A segunda análise vai ser uma análise lógica, aí tem um critério subjetivo feito sobre essa questão. E, por fim, eu vou te dizer como responder se aparecer na prova, porque a minha intenção também é que você tire o 10. E a banca, a gente sabe muito bem, ela erra nas perguntas, ela erra na didática da pergunta. Você sabe disso. Vira e mexe tem questões que são passíveis de anulação e, pior, não são anuladas. Então, eu vou te ensinar como acertar na prova, tá? Mesmo que a banca faça a pergunta errada, tá bom? Para não se preocupar em recorrer. Nós vamos recorrer, se for preciso, mas eu vou te ensinar o caminho de tirar o 10 sem se aborrecer, tá bom? Então vamos começar com o nosso critério direto e objetivo. A pergunta que eu vou te fazer é retórica, pergunta retórica. Esse concurso acontece no âmbito da aeronáutica, FAB? Sim. A FAB tem um banco de legislação? Sim. Se a FAB, que é o âmbito do concurso, tem um banco de legislação, se você precisa acessar uma legislação que faz parte do certame, qual é o repositório que você vai usar? E que a FAB deve usar, que a banca deve usar? É o repositório da própria instituição aeronáutica. E ela tem um banco de legislação? Tem. Chama-se CISLAER. Dentro desse banco de legislação, e eu vou fazer consulta contigo aqui agora, fica olhando, eu vou fazer contigo, ó. CISLAER, isso é o banco de legislação da aeronáutica. Vou clicar aqui. Esse acesso pode ser externo, tá? Qualquer um pode fazer. Então, vou clicar aqui. Vai abrir lá o Sistema de Legislação da Aeronáutica, que é o órgão que detém esse concurso. Eu vou entrar na norma dentro do banco de legislação. Estou entrando na norma, ela vai abrir aqui agora para mim. Entrei na norma, tá vendo? RMA 291, isso tudo está dentro do banco de legislação da aeronáutica, que é o repositório legislativo do órgão que detém o concurso. Dentro dessa norma, que está dentro do banco de legislação da aeronáutica, qual é o dispositivo que está no anexo 2, que é a tabela de punição máxima? Aqui, ó, anexo 2, quadro de punições máximas. Qual é o mandamento, qual é o dispositivo que está presente nessa norma? Capitão pode dar 4 dias de prisão num oficial, capitão pode dar 8 dias de prisão num aspirante oficial. Vejam, eu te trouxe dentro do repositório da aeronáutica, que é a dona do concurso. Se ela estabelece dessa forma, você tem que seguir essa forma na sua prova. Você tem que seguir essa razão na sua prova. Se dentro desse banco de legislação tivesse lá detenção, mesmo que eu subjetivamente não concorde, e eu vou te mostrar, é o próximo item que nós vamos analisar, eu iria falar para você, bota a detenção. Mas eu te falo sempre, e botei isso na minha apostila, porque o Banco de Legislação da Aeronáutica, o repositório legislativo da Aeronáutica, das normas, né, atende a esse princípio, a esse critério. 4 dias de prisão e 8 dias de prisão, que é o lógico, e eu vou te mostrar, é a segunda análise que eu faço, tá? Aí eu vou lá no site do Planalto, eu vou aproveitar e vou. Aqui, ó, no site do Planalto agora. Vamos lá. Olha lá, site do Planalto. Esse daqui, ó, vejam. Eu estou aqui no site do Planalto, tá vendo? Planalto, Gov, BR e tal.
E aí eu vou lá no final dele também, para ver o que diz o site do Planalto. Ah, é o site do Planalto que fala essa discrepância, 4 dias de detenção e 8 dias de detenção. Vejam, Cláudio, mas se eu quiser, eu boto o site do Planalto e vou recorrer depois. Olha só, o banco de normas da aeronáutica é o CISLAE. Eu prefiro te ensinar e prefiro que você siga esse critério. Responda R junto com a aeronáutica. Fica mais fácil de recorrer, tá bom? E aí eu vou fazer uma segunda análise. Agora, a segunda análise, essa daqui foi objetiva. Essa daqui, por si só, já jogaria por terra a discussão, né? Terminaria a discussão aqui. Mas eu vou seguir adiante. Veja, essa consulta foi realizada no dia 29 de fevereiro. Eu te dou uma dica. Entra nesse site, Cislaé, isso entra por fora, não precisa ser intraé, pela internet mesmo. Entra, dá o print, tá? Porque se você precisar recorrer no futuro, está o print dado no dia 29 de fevereiro. Ou o seguinte, né? Não vai mudar isso daí. Então vamos no segundo critério. Lembrando que se eu te dou essa tabela na minha apostila, não foi aleatoriamente. Eu não estou brincando de dar aula. Eu sou professor, eu sou especialista, eu sou advogado. Eu passei por onde vocês estão passando há 20 anos. Eu passei aí nesse momento de vocês, tá? Em 2004 eu passei por isso. Então, foi o primeiro concurso do EOF, foi o que eu passei. Então, vejam, eu tenho experiência, eu acompanho esse concurso, entre outros, mas esse eu tenho amor, porque faz parte da minha história. E eu sou professor, eu dou aula de direito. Então, eu não estou aqui brincando, assim, sendo um franco atirador, não. Ah, ele está aqui para ganhar dinheiro. Não, eu faço com prazer, o dinheiro é consequência. E também é um incentivo. Mas não estou aqui para te contar historinha, nem porque eu ouvi alguém falar e vou dizer, tá? Então, vejam, quando eu te dou essa tabela, é baseada nessa lógica. Se um dia o Sislaé mudar, mesmo que eu não concorde, eu vou mudar minha tabela, porque eu não quero te prejudicar, eu quero que você passe. Mais do que saber a matéria, o importante é passar no concurso. E eu já expliquei várias vezes. Muitas vezes, quem sabe mais não passa. O importante é saber fazer o concurso, tá? Então, o CISLAE estabelece 4 dias de prisão e 8 dias de prisão. Antes de seguir, né, para a nossa segunda etapa, eu botei aqui para não me esquecer. Se você está assistindo e vai fazer o concurso próximo, né, que vai acontecer em 2025, né, o próximo concurso do EOF, vai ter um em março de 2024 e o próximo é março de 2025. Veja, se você sabe que vai ser promovido a suboficial durante esse ano, se você já é suboficial, ou se você quer se preparar antes de chegar lá, entra nos meus módulos, compra os meus módulos, faça o curso comigo. Eu tenho para o concurso EOF, eu tenho outros concursos lá, mas não te interessa, lógico que não. O que te interessa, o maravilhoso concurso é esse aqui. Eu tenho 2 módulos, tem vários módulos na realidade para o EOF, mas os 2 mais importantes, os 2 eixos do meu preparatório para o EOF, é o módulo regular, no qual eu estudo com você ponto a ponto, artigo a artigo, cada legislação. É uma aula que começa beabá mesmo, do mais simples para o mais complexo, de todas as 6 legislações comuns ao concurso, tá? As 6 comuns que são para todos, tá bom? Sempre atualizado. Então, por exemplo, a norma mais atual é a ICA de sindicância, que é de 2023, a 111.2 é de 2023, já está lá. Tá? Então, se saiu uma em 2024, eu vou tirar a que está lá e vou gravar outra, tá bom? E além desse módulo, que é um módulo para quem ainda não se aproximou, ah, mas eu estudei na escola, estudei para o CAIS. Cara, você não estudou. Vai por mim. Se você assistir a minha aula, você vai ver que você não estudou para tirar o 10 nessa prova. Você sequer estudou legislação, você não tem ideia. Pergunta a quem já estudou comigo que ele vai te dizer. E eu, além de eu te ensinar a matéria, eu te ensino a passar na prova.
E eu tenho um módulo, esse daqui é dinamite pura, né? Nitroglicerina, é o módulo de simulados de 1.000 questões. 1.000 questões minhas. Tem pessoas que estão praticando plágio, pegando, pegando pergunta de minha bateria e usando para dar aula. Tá? É plágio, isso é crime, por favor. Então, eu tenho um módulo de simulados de 1.000 questões. Eu completei as 1.000 questões, que era um projeto meu antigo de me aproximar de Jário Bezerra, que era um livro de matemática que eu tenho até hoje, muito bom, simples, direto e bom, que te preparava para concurso e me prepara até hoje. É, ele tem um livro, 1.000 questões de matemática. Eu tenho aí o meu 1.000 questões de concurso EOF, tá? Questões analisadas de forma didático-pedagógica, todas elas. Pego as provas passadas todas, né? Ano que vem, nesse módulo de simulado, ano que vem não, a partir de agora, esse módulo de simulado, a partir de março, eu vou incluir a correção da prova de 2024 também, com a minha adaptação. Eu sempre pego a prova, além das questões minhas, né? Eu pego todas as provas anteriores do EOF, desde 2004, que foi a que eu fiz, e trago para a atualidade, porque de 2004 para cá, só não mudou o RDAE. Até o estatuto foi alterado. Não mudou, mas foi alterado. Não é um novo estatuto, continua sendo a Lei 6880, mas ele foi bem alterado. Tá? Então, eu sempre tenho que atualizar as normas dasquelas cobradas, das perguntas cobradas pela banca. Então, esse módulo de 1.000 questões, cara, isso eu tenho maior orgulho, é um filho que eu tenho maior carinho por ele, tá? Então, eu tenho esses dois módulos. Se você quiser, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que vai estar lá no final do vídeo, e eu vou conseguir um preço. Isso tudo está na plataforma do curso preparatório de CPM. CPM é Cláudio Pinto, tá bom? Cláudio Pinto, curso preparatório militar, CPM. E vejam, aí você entra em contato comigo, eu consigo fazer, logo no início, eu consigo fazer um meio de você conseguir pagar o curso. O mais importante para mim é ver esse monte de gente sendo aprovada e contribuir positivamente para a vida de vocês, tá? Então, para quem ainda não fez, vai fazer, já está fazendo aí agora em março de 2024 como franco atirador, já sabe que não vai passar, porque quem não estuda não passa, já entra em contato, já começa logo agora. Você, quando entra, vai ter acesso até a prova seguinte. Então, você vai entrar em março de 24, vai ter acesso até a prova de março de 25, tá? Ah, e se eu entrar em abril? Você entrou, tem 12 meses, tá? 12 meses de acesso. E eu, hoje, 29 de fevereiro, estou fazendo um pré-lançamento desses dois módulos, e para os 5 primeiros que me ligarem agora, 29 de fevereiro, 1º de março, 2, 3, os 5 primeiros, tá? Que me ligarem pelo WhatsApp, que vai estar no último slide, você vai comprar um dos módulos e vai receber os dois. Ou seja, vai ter a minha preparação completa pagando somente um módulo, tá? Só para os 5 primeiros. Isso chama-se pré-lançamento. Eu estou aprendendo a fazer marketing, tá? Com quem sabe. Estão me ensinando, e essa é uma forma de eu divulgar esse material, ou seja, os 5 primeiros somente, tá? Vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Cláudio, eu quero me matricular. Aí eu vou gerar uma oferta em que você vai comprar um módulo e ganhar outro. Cláudio, o preço. Entra em contato comigo por WhatsApp que a gente conversa o preço, tá bom? Isso dito, vamos voltar para a nossa análise. Agora eu vou fazer uma análise minha, lógica, subjetiva sobre o assunto. Eu tenho no artigo 37, no item 1, a dosimetria, ou seja, os parâmetros mínimos e máximos que cada transgressão receberá como punição. Então, eu tenho no 37, caput dizendo o seguinte: na aplicação de punição deve ser observada o seguinte: 1. A punição será proporcional à gravidade da falta.
observando os seguintes limites mínimo e máximo. O item 1 é o que se chama dosimetria. Eu sempre ensinei essa palavra para você. Essa palavra vem do direito, né? Dosimetria. É dosar a punição, dosar a pena que o juiz faz e tal. E aqui o 37 ensina para quem vai aplicar a punição disciplinar a dosimetria. E teve uma prova lá em 2020, eu acho, 2019, em que a banca usou esse termo dosimetria. Quem era meu aluno sabia o que era isso, tá? Então, muita atenção. O que é a dosimetria? É fazer a dose da punição. E aí diz, para a transgressão leve, eu estou na letra A, repreensão em particular é o mínimo e detenção até 10 dias é o máximo. Para a transgressão média, estou na letra B, repreensão em público por escrito é o mínimo, essa é aquela repreensão única, repreensão que vai para o boletim, e a prisão até 10 dias é o máximo. E para a transgressão grave, estou na letra Charlie, a linha Charlie do item 1 do artigo 37. Para a transgressão grave, o mínimo é 1 dia de prisão. E o máximo? Os limites estabelecidos no anexo 2. Então, o mínimo é 1 dia de prisão. O máximo não pode ser menos que 1 dia de prisão. E você tem ideia, né? Você tem essa ideia que existe uma progressão de punição. Você tem as repreensões, você tem a detenção, você tem a prisão, nas suas 3 modalidades, você tem o licenciamento e a exclusão, não é? Você tem essa ideia. Então você sabe que se eu estou em prisão, eu não posso. Se o mínimo é 1 dia de prisão, eu não posso dar menos do que prisão. Eu não posso descer para detenção, tá? Eu tenho que dar, no mínimo, 1 dia de prisão e o máximo ele se refere à tabela. Tá construindo comigo o conhecimento da lógica? Vamos lá. Lembrando que a competência para aplicar a punição é atribuição do cargo. Eu posso ter, como eu já tive alunos meus que vieram a ser, comandante do núcleo de base capitão, lá em São Gabriel da Cachoeira. Já tive dois que me deram retorno, né? Dois ex-alunos meus que, como capitão, foram comandantes do núcleo de base. Então, vejam, tinham competência disciplinar para punir, não é? Seguindo, então, quando eu tenho aquela tabela, então, a tabela que eu te mostro, ela tem a lógica lá. Se eu aplico essa tabela na nossa punição máxima prevista na transgressão grave, nunca poderia ser detenção. Porque se o mínimo é 1 dia de prisão, como é que o máximo que o capitão vai dar no caso da transgressão grave vai ser detenção? Não tem como. Quando você me diz que o máximo que o capitão pode dar na transgressão grave é detenção, pela regra de hoje, não é? Pela regra do RDA vigente hoje em dia, você está me dizendo então que um capitão não pode punir um, um aspirante oficial que praticou a transgressão grave, porque se ele só pode dar detenção, ele não pode punir o cara. Você está me dizendo que um capitão não pode punir um tenente, que lhe é subordinado, o capitão comandando uma OM, uma companhia isolada. Eu já comandei uma companhia isolada. Ela fica destacada. Aquele capitão, aquela função que eu tinha plena competência para punir o meu subordinado. Digamos que eu tivesse ali um aspirante de infantaria. Praticou uma transgressão grave. Ah, eu não posso te punir, porque eu só posso dar detenção. Então, eu só posso te punir até transgressão média. Não, não é isso. Na lógica normativa do RDAE vigente, não. Então, seria ilógico você dizer que na transgressão máxima, desculpa, na transgressão grave, o máximo que o capitão poderia dar no aspirante seria 8 dias de detenção. Então, ele não pode punir. E se essa tabela é para ser aplicada na transgressão grave punições máximas, não teria lógica. Não teria lógica. O Exército, atualmente, desde 2002, resolveu isso. Sabe o que o Exército fez? O Exército, na norma, na regulamento disciplinar do Exército, diz assim: só quem pode prender é o comandante da OM, o chefe do Estado-Maior do Exército e o comandante do Exército. São eles as únicas autoridades que podem dar punição de prisão, sabia?
Está lá no RDAE, desculpa, no Regulamento Disciplinar do Exército, RDEX, tá? Resolveu. Todo mundo, além desses três autoridades, fora essas três autoridades, os outros que terão competência de punir, somente o máximo é detenção. Aí resolveu esse problema, está lá a quantidade de dia e tal, mas tudo detenção. Prisão, expressamente declarado no RDEX, é comandante da OM, o chefe do Estado-Maior do Exército e o comandante do Exército. Pode punir, tá bom? Mas não teria lógica. Agora veja, se dentro do banco de legislação da aeronáutica estivesse detenção, mesmo que não tivesse lógica, eu ia te falar, bota detenção. Mas vejam, além de não ter lógica, eu estou usando como base do meu ensinamento para você, da minha aula, o banco de legislação da aeronáutica. 4 dias de prisão, 8 dias de prisão, tá bom? Tá bom, Cláudio. Beleza, você já falou que tem um módulo bom aqui. Se eu quiser, eu te procuro. Eu quero te procurar, porque eu quero ser um desses caras, pelo menos 5, que vão ganhar esse preço pagando um e levando dois, o que é muito bom, tá? Isso daqui, gente, é uma pós-graduação. É uma pós-graduação em legislação militar para o concurso da aeronáutica, sabia? É uma pós-graduação, porque só do módulo regular, gente, tem mais de. Ih, tem muito mais de 120 aulas. E o módulo de simulados são 50 aulas. Cada aula dividida em 5 partes. É muita matéria. Aqui você vai, se você seguir, eu sempre dou as dicas e tal, antes de cada aula, dicas de estudo e tal. Se você seguir, pergunta quem já estudou comigo. Pergunta. Pergunta a um oficial especialista na sua OM. Pergunta, junta assim todos eles, ou pergunta um por um. Você estudou com Cláudio Pinto? Você vai ver que no mínimo um estudou comigo. No máximo todos. Eu tenho mais de 400 alunos que já são oficiais, muitos já são capitão na reserva, etc. Tá? Então não perca essa oportunidade, não. Mas então você entendeu a minha análise lógica subjetiva. Lembrando que ela só vem a ratificar o sistema de legislação da aeronáutica. Se a minha posição subjetiva, lógica, jurídica desse assunto fosse contrária ao banco de legislação, eu iria dizer para vocês, eu penso assim, mas eu estou errado para a prova. Que está certo é detenção, mas não é. O banco de legislação fala prisão. Muito bem, Cláudio, como é que eu vou responder isso na prova? Agora eu vou te ensinar o 10. Te ensinei, você sabe a matéria. Agora eu vou te ensinar a tirar o 10. Digamos que você tem a seguinte pergunta: alfa, alfa, alfa. O tenente Chorão praticou uma transgressão grave e, após o devido processo administrativo, restou decidido que sua punição seria aplicada no grau máximo permitido pelo RDAE. Um tenente, praticou uma transgressão grave, vai ser punido no grau máximo previsto. Considerando que o oficial que irá punir o tenente Chorão exerce a função de capitão, qual é a punição aplicada nesse caso concreto? Nessa pergunta que eu fiz aqui, que eu elaborei, uma pergunta simples, mas só para didaticamente a gente aproveitar a matéria. Eu botei lá 8 dias de prisão comum, 8 dias de detenção, 4 dias de prisão comum e 4 dias de detenção. Eu fiz aqui, eu te forcei a pensar e raciocinar o seguinte: eu tenho duas normas que dizem espécies diferentes de punição. Quantidade é a mesma, mas dizem espécies diferentes. Uma está no banco de legislação, a outra está no site fora da FAB. Ah, é o Planalto, mas está fora da FAB. Tá? O meu banco repositório do concurso, para mim, é da aeronáutica. O que diz o repositório da aeronáutica? Que um capitão pode punir um tenente no seu grau máximo da transgressão grave em 4 dias de prisão comum. Ah, Cláudio, mas aí chegou lá, a banca disse que era 4 dias de detenção. Aí nós vamos recorrer, usando como base a legislação. Aqui, a resposta que eu te indico para dar é 4 dias de prisão comum. Agora eu vou te dar outro caso, outro tipo de pergunta. Estou te ensinando 10. Nesse tipo de pergunta aqui, ele não botou prisão. Olha o que ele falou. A mesma coisa, agora é bravo, bravo, bravo.
tenente Chorão, mesmo tenente, praticou transgressão grave e, após o devido processo administrativo, restou decidido que sua punição seria aplicada no grau máximo permitido pelo RDAE. Quem vai punir ele é o cara que exerce a função de capitão. Qual será a punição aplicável nesse caso concreto? Aqui, a banca, né, no caso eu, só te deu detenção. Ah, Cláudio, mas está escrito prisão. Você quer tirar o 10 ou quer estar certo? Você quer tirar o 10, não é? Muito bem. Você sabe que a banca pode ter errado na visão dela. A banca pode ter pego de forma errada uma informação equivocada. E aqui tudo é detenção. Quantos dias, então, você vai responder? Eu sei que são 4 dias. Na verdade, eu sei que é prisão, mas aqui tem 4 dias de prisão? Não tem. Então, você vai marcar 4 dias de detenção para tirar o 10, porque aqui não tem 4 dias de prisão. Quando tiver, você responde 4 dias de prisão. Quando não tiver, irmão, você joga no erro da banca, 4 dias de detenção. Não procura estar mais certo do que a banca. Ah, Cláudio, você não recorre? Recorro. Mas de todos os recursos que eu fiz até hoje, só ganhei 3. Suado, hein? Vamos lá, outra situação, agora com aspirante. Mas a mesma análise, tá? O aspirante oficial fraco, o nome dele é fraco, praticou uma transgressão grave, após o devido processo administrativo, restou decidido que sua punição seria aplicada no grau máximo permitido pelo RDAE. Quem vai punir é o cara em função de capitão. Aí eu pergunto, qual é a punição aplicada nesse caso concreto de um capitão em cima de um aspirante oficial? Nessa Charlie, eu tenho 8 dias de prisão, 8 dias de detenção. Se eu tenho essas duas hipóteses, eu vou marcar conforme o banco de legislação da FAB, 8 dias de prisão. Agora, eu tenho uma outra hipótese. Qual é a outra hipótese? Da mesma forma que eu apresentei o anterior. Agora, a pergunta vem só com detenção. O aspirante é oficial fraco, praticou transgressão grave. Quem vai punir é o oficial em função de capitão no grau máximo dessa transgressão grave. Qual será a punição? Aí eu vou olhar a resposta apresentada pela banca. Só tem detenção. Detenção, detenção, detenção. Se só tem detenção, irmão, eu não vou brigar com ela. 8 dias de detenção. Eu vou no erro da banca para tirar o 10. Se tiver 8 dias de prisão, eu marco. Não tem. Tem 8 de detenção, eu vou marcar, porque eu quero tirar o 10, tá? Muito bem. Essa é a tabela vigente pelo Banco de Legislação da Aeronáutica. Eu reforço sempre isso. Cláudio, se mudar, eu vou mudar minha apostila, eu vou mudar minha aula. Apesar de não concordar, eu vou mudar. Tá bom? Ou tem que mudar como o Exército mudou. Prisão só para algumas pessoas específicas e extremamente qualificadas. Tá bom? Bom, finalizei o nosso encontro. Eu falei que ia ser rapidinho e foi. Se você tiver alguma dúvida sobre essa matéria, entre em contato comigo. Meu WhatsApp é esse, como eu falei que ia deixar meu WhatsApp. Lembro também que, se quiser entrar nos meus módulos, entre em contato comigo, tá? Antes de ir à plataforma, entre em contato comigo, porque eu consigo fazer descontos especiais. Lembrando que desconto de pré-lançamento, você vai comprar um e levar 2 somente para os 5 primeiros, tá? Isso dito, como eu sempre falo, e você vai se acostumar, quem for estudar comigo, quem já estuda já sabe. Quem for estudar vai se acostumar com a minha despedida, que é um beijão, um abração, um apertão de mão, e até a nossa próxima oportunidade. Abraço.